o que o nosso mundo íntimo deseja, né? Esse tem um problema grave que todos nós temos que nos atentar, né? Aquele famoso verbete, conhece-te a ti mesmo. A gente tem que começar a questionar nós mesmos o tempo inteiro. Quando Mateus cita, né, essa expressão de Jesus, ninguém acende a candeia e coloca debaixo da mesa, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Certamente muitos entenderam que tinha a ver com o quê? Poxa, eu tenho que divulgar ao máximo essas informações. Esse é o único objetivo central do trabalho do mestre que ele está exigindo de cada um de nós. Qual é o raciocínio por trás disso? Eu não tenho como ser igual ao Cristo, eu não tenho como viver o que o Cristo vive, eu não tenho como seguir exatamente cada uma das palavras. Poxa, então no mínimo eu vou sair pregando isso aí sistematicamente. E por vezes de uma maneira completamente, né, desastrada e desastrosa. Porque por vezes acaba impondo o quê? Obrigação, como fosse uma forma de violência com os vizinhos. Né? A pessoa bota uma caixa de som alto e deixa o outro ouvindo compulsoriamente. Né? Propaganda compulsória é isso. A pessoa bota uma caixa de som muito alta, né? Não há como você fazer uma blindagem acústica. Então você acaba ouvindo um som super alto e obrigatoriamente você vai ter que ouvir. Quer você concorde, quer que você aceite, quer você queira ouvir ou não. Então é isso que está falando aqui dessa violência, né? Com relação aos vizinhos. Por vezes isso acaba acontecendo. É uma forma de particular, né, que a pessoa acredita e ela acha que essa deve ser uma forma de propagar os ensinos do Cristo. Mas não foi muito bem isso que ele quis dizer. Quando ele coloca a ideia da candeia, né, o exemplo da candeia, ele vai mais detalhes aqui embaixo. Afinal de contas, por que usou essa alegoria, essa praticamente a metáfora, né, da candeia? Porque a candeia, se pararmos para observarmos bem, como ele explicou para todos nós, não existe nada hoje que você possa gerar luz sem estar gastando energia. Alguns podem falar assim: eu conheço uns peixinhos que vivem lá no fundo do mar, na zona abissal, lugar escuro, que eles conseguem gerar energia do próprio organismo, né? Fotoluminescência. Mas essa fotoluminescência gasta energia dele, né? Do próprio peixinho. O próprio peixinho está consumindo energia para propagar luz ali em volta dele. Então não existe como. Se estamos produzindo energia no formato de luz, estamos propagando essa energia no formato de luz, ela sacrifica alguma coisa. Então não existe como você gerar luz sem sacrifício de energia ou a combustão de um óleo. Né? O próprio óleo de tubarão era muito utilizado antigamente, o óleo de baleia no caso. Né? Então para nós aqui, o material de manutenção, como ele coloca, é a possibilidade. O recurso, a vida. Então, por que a possibilidade? Fica a nosso critério. É a nosso critério. E qual o recurso? Vamos ainda buscar esse recurso? Não, esse recurso nos é ofertado e nos é concedido o tempo inteiro, que é a vida, a experiência aqui na Terra. Então, nossa existência é a candeia viva. Então, a própria candeia, fisicamente falando, é a nossa existência. Porque nós recebemos chamado fluido vital. Sem esse fluido vital que nos é depositado, igualmente energias, como nós estamos estudando no livro dos médiuns, vamos bater nisso várias e várias vezes, o nosso pensamento gasta energia. Para a gente poder pensar, nós produzimos matérias com esse pensamento. Essa matéria não vem do nada. Deus nos fornece essas energias. É uma derivação igualmente do fluido cósmico universal. Mas, igualmente, o nosso fluido vital é que mantém a vida biológica de todas as nossas células. Então, a candeia viva, esse fluido vital, nos é dado para que possamos utilizar de forma proveitosa. E ele chama a nossa atenção. É um erro lamentável despender, ou seja, gastar essa energia das nossas forças vitais sem proveito para ninguém. Ou seja, somente para nós mesmos, numa vida totalmente egoísta, de nossa vaidade e de nossa limitação pessoal.
Então é importantíssimo a gente atentar para isso. O projeto nosso reencarnatório não foi feito para sermos felizes individualmente e ainda mais, e que o outro seja consequentemente infeliz, para que possa dar espaço à nossa felicidade. É mais lamentável ainda, não é esse o objetivo. O objetivo é: estamos recebendo todas as possibilidades para agirmos no bem. Ninguém está sendo limitado ou reduzido a alguma coisa. Ah, puxa vida, passei 32 encarnações sem poder agir no bem. Ninguém alimentou meu corpo físico, ninguém me deu condições para isso. Não, não tem como, não vamos poder alegar esse desculpismo. Então, coloquemos nossas possibilidades de hoje, de agora, ao dispor dos semelhantes. Então, esse brilhar a luz é brilhar a luz mesmo que cada um de nós estamos criando dentro de cada um de nós. Sem questões de comparações. Todos nós temos capacidade de agirmos com bondade em diversos níveis. E é importante praticar a fraternidade o quanto antes. Essa prática de falar com carinho, com atenção, com zelo, com amor, com candura. Se não, se esperarmos para agirmos com bondade, para produzirmos uma grande bondade, isso não faz sentido. A gente não tem experiência com as pequenas do dia a dia, né? Com as pequenas na forma do falar, na forma do agir, do pensar, do sentir a vida. Então ele continua: ninguém deve amealhar, né, poupar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Qual é o raciocínio hoje do mundo? Vamos ser sinceros. Por que Emmanuel sempre fala? Vai nascer vai reencarnar um novo espírito na Terra. Lá vai nascer mais um egoísta no mundo. Porque a formação do planeta, e especificamente do caráter e da convivência no planeta, é uma coisa muito distorcida da realidade do espírito imortal. O tempo inteiro, tudo nos é educado a termos vantagens pessoais. E existe uma escola de desculpas na Terra. Então, por exemplo, alguém fez um estudo para ser, por exemplo, um excelente fabricante de livros. Vamos lá, a pessoa vai encadernar livros. O cara se tornou um excelente fabricante de livros. Ele estudou, leu, comprou livro, testou, aprendeu, fez um esforço danado. O que nós pensamos no nosso dia a dia? Ei, esse patrimônio é meu. Fui eu que construí. Eu construí esse conhecimento, eu construí essa experiência, isso é meu. Eu construí. Mas como assim seu? O fluido vital que alimenta seu corpo físico não é seu. É empréstimo. O corpo físico é empréstimo. E tudo que está sendo fornecido é que você possa pegar essa experiência boa que você adquiriu e repassar para terceiros de forma sem exigir nada em troca. Então, o que ele está falando? Ninguém deve amealhar, ou seja, poupar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Então, tem pessoas que sabem fazer, por exemplo, uma ótima receita de alguma coisa, de algum alimento. Não conta para ninguém, é segredo. A pessoa não acha que é dela a receita. E ela não consegue ver que o objetivo, talvez, que lhe foi dado permissão, que você alcançasse uma vitória pessoal em alguma coisa, foi para que você pudesse repartir com o outro. Não foi para te atender o egoísmo. Porque não faz sentido. Como é que Deus, que quer todos os seus filhos não egoístas, que eles não sejam mais egoístas e não sejam mais orgulhosos, vai ficar alimentando a população e o planeta com recursos materiais e com conhecimentos para que depois ele possa ser egoísta, para que depois ele possa ser orgulhoso? Então não é esse o objetivo. É contrária ao próprio pensamento da inteligência suprema e bondade e misericórdia infinita, que é Deus. Então não faz sentido. Então, para poder ficar mais claro, ele comenta: cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem. É uma prerrogativa, temos que ajudar a difundir o bem. Okay? Se persevera na observância do amor universal. Senão também vai acabar sendo falso. Né? Então temos que perseverar, sermos perseverantes nessa observância. Observar o quê? Que a lei de todas as galáxias
de todo o universo é o amor universal, está situado em Deus. Então, quando ele pede para pregarmos as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios, ela quer igualmente que façamos com os parentes, com os amigos, que aceite essas verdades imperecíveis, mas sem violência, né? Sem truculência, sem imposição. Por vezes, a maior forma de promover essa revelação é pelo exemplo. Às vezes não vai ser por uma palavra, vai ser por uma palavra de perdão, vai ser por uma palavra de bondade, vai ser por uma palavra de tolerância. E a pessoa sente que aquilo não é natural. Eu nunca vi isso no planeta. Por que você está tolerando isso? Por que você está tolerando essas coisas? O ato de executar essa caridade maior já é em si, por si só, uma revelação de uma verdade espiritual que você vai estar vivendo concomitantemente com quem você estiver vivendo e assim executando. Então, transforma as tuas energias em bondade. Isso é importante. Em bondade. Quantas pessoas têm uma capacidade incrível, incrível mesmo, de promover tantas coisas, pessoas fisicamente fortes, mais capazes, mas a pessoa está desenvolvendo a força para ela. A pessoa às vezes está desenvolvendo todas as condições físicas do organismo apenas para servir a si mesmo. Mas não faz sentido, né? Então ele pega, transforma as tuas energias, todas elas, em bondade e compreensão redentoras. Compreensão é duas coisas, ó. E compreensão redentoras para toda a gente. Compreensão redentoras para toda a gente. Gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, o que todos nós queremos é estarmos alinhados com os destinos voltados para os planos do Cristo, que são os planos para o nosso progresso, para a nossa libertação de nós mesmos. Para isso, temos que gastar um pouquinho ali do óleo da boa vontade. Sem esse óleo, fica difícil. Mas, igualmente, o óleo principal, durante o ponto de vista de estarmos encarnados, sequer temos direito. Talvez tivemos direito durante muito tempo e maltratamos. Não utilizamos adequadamente. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, continua nos ofertando. Vai mais uma vez. Vai mais uma vez. Tenta de novo. Busca não ser egoísta. Não tem importância que todo mundo no planeta quer ser egoísta. Não tem importância que todo mundo no planeta quer segregar, separar, né? Separar as pessoas que têm informação das pessoas que não têm. Não importa. Busca atender e executar o máximo de bondade que estiver a seu alcance. Aprendeu algo de novo? Tenta multiplicar, transportar esse conhecimento novo que você adquiriu para terceiros. Porque logo, logo, daqui a 300 anos, esses conhecimentos estão ultrapassados. É isso que a gente descobre na história. Ué, mas se o conhecimento está ultrapassado, por que eu me apeguei tanto? Né? Se a gente olha para trás, se a gente imagina 400, 500 anos atrás, nossa, fulano era um excelente fabricante de velas dos barcos mais rápidos de Portugal. Aí você pensa, mas ninguém mais usa barco para navegar, não se tornou o meio de transporte principal. Acabou. Não se fabrica mais as velas como se fabricava. Muito menos com o mesmo material, muito mesmo com o mesmo processo. E aí a pessoa às vezes escondeu aquela capacidade, escondeu. Isso aqui é um bem precioso. Se eu contar para outro, o outro pega o meu lugar no meu trabalho. Mas não é por aí, não é esse o objetivo, né, que ele está comentando para todos nós. Temos que ser bondade sempre, o tempo inteiro. Ah, mas aquilo ali fui eu que desenvolvi, fui eu que aprendi, aquilo é meu. Bem, aí é uma questão interna, de filosofia interna, que inclusive a própria doutrina espírita, filosoficamente, nos convida. Repense os seus valores. Repense como você molda o seu mundo íntimo. Né? Então a Candeia Viva é um convite para todos nós para sermos realmente o tempo inteiro benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e, é claro, não pode faltar, né? Perdão das ofensas. A verdadeira caridade, que são os artefatos necessários mínimos do amor. Então, eu vou fazer a prece então inicial e aí retornamos na próxima tela aqui.
Vamos lá. Senhor Jesus, mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a tua ajuda, o teu amparo, as tuas vibrações de amor e carinho por todos nós. Sabemos, Senhor, que estamos sempre com o coração fechado, nem um pouco receptivos, nem por vezes acreditamos que tu estás o tempo todo irradiando sensações e energias salutares em nosso benefício, mas estamos sempre com o coração fechado, prisioneiro ainda do egoísmo e do orgulho. Dai-nos força, Senhor, para que possamos, pouco a pouco, nos libertarmos desse grande edifício que faz sombra dentro de nossos corações, para que possamos seguir os seus desígnios de amor e paz, hoje e sempre. E assim damos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Que assim seja. Bem, pessoal, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui o texto. Nós paramos aqui no item 9, correto, Ana? É 10. Então, nós terminamos o 9, né? Sim, o 9 é. Terminamos o 9, vamos começar o 10. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu vou aumentar depois aqui um pouco mais a letra do 10, para facilitar. Quem tiver só no celular, fica mais fácil. Pronto. Então aqui a ideia é a gente ir bem devagar, tentar entender o pensamento aqui. O tamanho da letra tá adequado? Tá bom aí o tamanho da letra para todo mundo? Tá, sim. Tá sim? Ok. Então a ideia aqui é que a gente possa capturar. Ok. Que a gente possa capturar então é o pensamento de Kardec e extrapolar para a nossa realidade. Né? A ideia é sempre essa. Então vamos executando a leitura devagar, fechando cada parágrafo. Fiquem à vontade de fazer perguntas ou comentários, enfim, para poder a gente ir avançando no texto. Então, ainda no capítulo 2, do maravilhoso ao sobrenatural, o item 10. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição, crendice. Se assim fosse, a religião, que se baseia na existência de um princípio imaterial, seria um tecido de superstições, de crendices. Não ousam dizê-lo em voz alta, mas dizem-no baixinho e julgam salvar as aparências, concedendo que uma religião é necessária ao povo e às crianças, para que se tornem ajuizados. Ou seja, como para usar o princípio da religião como uma forma de tornar alguém ajuizado, por vezes a pessoa aceita o princípio da religião, mas não para entender, né, essa existência de um princípio material, né, que explica todas as coisas. Ora, uma de duas: ou o princípio religioso é verdadeiro ou falso. Se verdadeiro, ele o é para toda a gente. Se falso, não tem maior valor para os ignorantes do que para os instruídos. Então, Kardec aqui no finalzinho deixa claro para todos nós. Se consideramos que o valor da religião ela tem um grau de verdade para todas as pessoas, é importante sim buscar reforma moral, é importante sim buscar se religar às suas origens, se religar a Deus, se religar ao Criador, e em especial seguindo as suas leis. Como nos religamos ao Pai, como nos religamos a Deus? Seguindo suas leis em todas as situações, ou seja, nossas obrigações para com Deus, nossas obrigações para conosco mesmos e nossas obrigações para com o próximo. Se nós cumprimos todas essas obrigações, estamos em contato religioso, estamos religados ao caminho, religados ao grande trem que carrega e transporta sempre para o norte, para o progresso. Então, se ninguém tiver nenhum comentário, eu posso avançar. Alguém?
Bem, então vamos lá, vamos seguir então. Item 11. Esse item é muito importante agora. Porque eu queria só fazer uma pausa aqui, para todos nós entendermos um pouco mais sobre esse capítulo. O capítulo do maravilhoso ao sobrenatural, ele tenta enfatizar e deixar claro e destacar para todos nós que o Espiritismo não acredita em tudo. E muito menos nega tudo. Em que sentido? Aquela pessoa que realmente é espírita, ela não fica afirmando que tudo é fenômeno espiritual. Igualmente, ela também não fica afirmando quando existe uma possibilidade de ser um fenômeno espírita, ou seja, um fenômeno espiritual classificado pelo espiritismo, ela não fica em negação. Não, isso não deve existir, não. Não, isso não acontece. É nesse sentido que esse capítulo vem trazer para todos nós essa ideia central. Então vamos lá, item 11. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, porquanto, negando qualquer efeito extramaterial, negam, ipso facto, né, por via de consequência, a existência da alma. Então, Kardec depois lá embaixo vai fazer um resumo de tudo isso, de todos esses tópicos de uma forma bem sucinta. Mas seguindo aqui o pensamento de Kardec, ele está deixando claro que aquelas pessoas que atacam o espiritismo, se enfocando completamente no princípio materialista daquela época, hoje, se você for estudar o que é matéria é um conjunto de energias, é um empacotamento de energias. Né? A gente não vai chegar nesse ponto aqui agora, mas em alguns momentos do estudo do Livro dos Médiuns, vamos ter que nos debruçar em cima do estudo da matéria. É inevitável, para o médium, inclusive. Porque às vezes tem muitos médios que estão, não, poxa, eu tive uma visão, eu vi uma flor, eu vi uma cidade espiritual, que estranho, lá tudo irradia luz, tudo emana luz, como se fosse uma irradiação. Mas não é muito bem uma irradiação como se fosse uma lâmpada. É como se fosse um hausto, né? Um aulo, sabe? Como se fosse uma. Não é nem uma fumaça, sabe? Como se fosse uma irradiação, como posso dizer, magnética, enfim. É importante a gente compreender que, na verdade, mesmo na matéria que nós estamos hoje, existe esses tipos de radiações. Existem esses tipos de emanações. Né? Então, quando nós compreendemos isso, a visão mediúnica, a percepção anímica, ou percepção medianímica, ela se torna muito diferenciada. Então, vamos continuar. Sondai-lhes, porém, o fundo das consciências, perscrutai, examinai, investigai bem o sentido de suas palavras e descobrireis quase sempre esse princípio, se não categoricamente formulado, germinando por baixo da capa com que o cobre, a de uma pretensa filosofia racional. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele só aceita ideias novas, só aceita até estar apto a conhecer ideias novas se elas categoricamente são formuladas e surgem dele mesmo, debaixo da capa, né, que os cobre, debaixo da roupa. Lançando a conta do maravilhoso, tudo o que decorre da existência da alma são, pois, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não pode admitir os efeitos. Então, novamente, se ele lançar, não, se tal, mas tal fenômeno isso é coisa de maravilhoso. Isso não tem como explicar, é maravilhoso. Mas se você falar que é maravilhoso, se você não admite uma causa, não, a causa está no espírito, um espírito desencarnado. Se você não admite essa causa, você não vai conseguir admitir os seus efeitos, inevitavelmente. Né? Daí, entre eles, uma opinião preconcebida. Daí a origem da palavra preconceito. É uma opinião preconcebida, existe um preconceito que os torna impróprios para julgar lisamente do espiritismo, lisamente no sentido de lisura, né? Lisamente no sentido de lisura, de honestidade, enfim, de estar correto, né? Julgar corretamente.
Daí, entre eles, uma opinião preconcebida que os torna impróprios para julgar lisamente do espiritismo, visto que o princípio de onde partem é o da negação de tudo, o que não seja material. Então, temos que compreender, diversas consciências estão nesse momento. A pessoa não tem condições de afirmar ou nem conceber que existe algo diferente. Porque a pessoa não está nem sequer preparada para isso, porque ela não quer realmente estar preparada para isso. Mas no momento que ela esteja preparada, ela se predispõe a estudar, se predispõe a compreender, essa percepção muda, abre uma nova forma de enxergar a vida. Por quê? Porque não fica simplesmente num ponto de vista de negação, onde tudo se nega. Então, do mesmo ponto de vista, ocorre, mesmo nós que somos espíritas, que nos chamamos espíritas. Qual o problema? Por vezes já temos bastante experiência com mesa mediúnica e com o fenômeno mediúnico. O que ocorre? Por vezes criamos preconceitos, pré-ideias, ideias pré-concebidas. Olha, se acontecer isso, só pode ser aquilo. Mas se acontecer isso, só pode ser acontecer aquilo. E olha lá fulano, poxa, eu vi uma pessoa desencarnada assim, assado. O que essa pessoa andou fazendo para ter deformado tanto o corpo físico? E criando uma... Mas assim, esse não é o pensamento adequado na hora de uma reunião. Na hora que estamos tentando buscar assistência, ajuda e amparo para alguém, estando encarnado ou desencarnado, não importa. Porque parece que é um pensamento continuamente de crítica e continuamente de análise, não no sentido produtivo, mas acaba sendo improdutivo o pensamento. E na hora da reunião em si, nosso pensamento tem que ser altamente dinamizado para o bem, para o apoio, para o amor. E para isso, temos que ter tolerância, temos que perdoar e, acima de tudo, temos que ter benevolência, bondade com a formação do nosso pensamento. Porque a vida é pensante, né? A vida se processa no pensamento. Então ele continua. Quanto a nós, dar-se-á, aceitemos todos os fatos, qualificados de maravilhosos, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma? Olha o que Kardec está querendo dizer. Olha, se existe um postulado, existe um postulado bem lá no início que nós estudamos, que se você compreende, se você aceita que você tem uma alma, que essa alma existe, que ela sobrevive após o corpo físico seguir para o seu destino final. Então, só porque aceitamos isso e compreendemos que existem sim essas inteligências, todo e qualquer fenômeno que é chamado de maravilhoso, nós vamos chamar que é um fenômeno devido à ação de espíritos desencarnados? Não necessariamente. Então tem pessoas que falam assim, nossa, eu escutei um barulho em casa de cano batendo nas paredes. Eu acho que é algum desencarnado. Mas a senhora tem aquecimento em casa? Tenho. Tem tubulação de cobre? Tem, mas cuidado, a tubulação de cobre, se ela soltou dos apoios, ela vibra com a passagem do líquido. Ainda mais se não estiver bem ancorada. Aí você está ouvindo barulho estranho na parede, barulho estranho na casa, você está dizendo, tem espírito aqui. Estão se comunicando pelas batidas. Então, é isso que ele está querendo dizer. Quanto nós, da CA, aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos, então tem algum fenômeno qualquer. Você vai dizer que simplesmente, por admitir que existe a possibilidade de ser um efeito mediúnico, toda e qualquer situação, tudo se torna um efeito mediúnico? Sempre, todos os momentos? Então é disso que ele está querendo destacar para todos nós. O médium em especial, ele tem que ter essa capacidade de perceber. E isso vem com o tempo, com a experiência. Tem que perceber se o que está acontecendo, se comunicando ou não, é um fenômeno mediúnico ou não. Esse que é o grande problema. É isso que ele está querendo deixar claro nessa frase aqui para todos nós. Por isso que esse item é tão importante. O espírita realmente consciente, que estuda e se empenha em estudar, no mínimo ele vai dizer, olha, eu não sei, antes de sair julgando prematuramente e afirmando, não, é assim um efeito mediúnico, é assim um efeito físico. Existe algum magnetizador aqui perto que está fornecendo fluidos para que ocorra um fenômeno. Não necessariamente.
Então é isso que ele está querendo dizer. Temos que ter esse bom senso. Então ele continua: dar-se-á sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias, fantasias, de todas as excentricidades sistemáticas? Sempre. Sempre que surgir uma ideia sistemática, alguma coisa excêntrica, alguma ideia desconhecida, não, vamos atribuir a um fenômeno mediúnico, a um fenômeno espiritual, não necessariamente. Quem o supuser, ou seja, assim assumir ou considerar, demonstrará bem minguado conhecimento do Espiritismo. O Espiritismo não endossa, não alimenta, não estimula isso, muito pelo contrário, estimula o princípio da razão. Tem que analisar com muito cuidado. Mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto. O de que menos cuidam é o da necessidade de conhecerem aquilo de que falam. Então, é claro, na época de Kardec, talvez até um pouco na nossa época, mesmo o século XXI, existem pessoas que têm muito medo ainda do espiritismo. Tem medo de centro espírita, fica achando que vai ter alguma coisa estranha. Quantas pessoas, às vezes, você vê ali no Galileia, às vezes cruza, passa pelo outro lado da calçada, ou então passa olhando e passa andando rápido. A pessoa realmente tem medo, né? É um medo natural. Por isso, porque ela não tem essa necessidade, ela não se sente que precisa realmente conhecer. Agora, para alimentar um sentimento contrário, deveria. Não, peraí, deixa eu conhecer primeiro, para depois alimentar um sentimento contrário. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Ana? Andréia? Eu lembrei de uma coisa engraçada que aconteceu, que eu estava quase dormindo, aí eu escutei fez um barulho no quarto e eu estava sozinha. Aí eu falei assim, agora não, agora eu tô com sono, eu quero dormir. Então, Não saber o que era. exato. Aí, no dia, eu tenho um quadro que ele ficava colado para a face. Ela deu a cola de tanto que estava ali. Foi esse o barulho. Então, esse justamente esse capítulo vem trazer essa informação para todos nós e que é importante para todos nós, já que todos nós somos médiums, temos que ter esse cuidado. Olha, nem tudo é um efeito físico, nem tudo é mediúnico, nem tudo tem muitas coisas que parte da própria pessoa. Inclusive a própria dificuldade que é, por exemplo, alguma pessoa chega na casa espírita passando mal. Como é que você nunca viu aquela pessoa na vida? Como é que você sabe que ela está realmente com um problema mediúnico ou é um problema psíquico? Da forma dela de formar o pensamento. Né? Todos nós sabemos, se você privar o seu cérebro de oxigênio, se você lesionar o seu cérebro, se você causar alguma lesão física de diversos tipos, o seu cérebro gera imagens que não tem nada a ver com visão mediúnica. Então a pessoa começa a ver coisas, falar coisas desencontradas. Nossa, tá falando do idioma. Mas o cara tá enrolando a língua. Como você tá falando do idioma? Não tá falando do idioma, tá falando a língua. Não dá nem para reconhecer o que tá falando, em idioma nenhum. Isso não é idioma. Então tem que checar primeiro a raiz do problema. Então nem sempre vai ocorrer essa percepção natural, né? A gente vai, senão a gente vive o tempo todo criando estigmas e superstições, né? Criando ideias fantasiosas. Em que sentido? Ué, tudo que acontece à nossa volta é mediúnico. Todos nós estamos vivendo a vida espiritual. Só que estamos no corpo físico. Agora, temos que lembrar o livro inteiro. Vamos estudar o livro dos médios, vamos perceber o seguinte: associando o livro dos médios, junto com outras obras, por exemplo, de André Luiz, vamos descobrir o seguinte: não existe fenômeno mediúnico sem gastar energia. Se percebeu que há um fenômeno mediúnico, entenda qual é o seu papel, que no mínimo é de fazer uma prece, é de orar, é de pedir ajuda, de pedir amparo a quem for, a quem você percebeu, a quem você sentiu, a que pensamento torto chegou à nossa cabeça. Cabe o quê? Nós fugirmos do pensamento torto da maneira mais torpe, né? Não é fugir. É exercer
o pensamento no caminho do bem. Pede ajuda, Senhor Jesus. Não compreendo o fenômeno que está ocorrendo, mas seja quem for, por qual motivo, que esse alguém possa ser amparado, pode ser munido de ajuda, de amparo, que o seu coração possa ser velado, amparado. Quando nos debruçamos realmente com um sentimento de bondade, inclusive na palavra durante a prece, essas vibrações de carinho, que todos nós temos capacidade de executá-las, chegam aos seus objetivos finais. E por vezes, a prece que nós vamos buscar a executar é para nós mesmos buscarmos o nosso próprio norte. Estávamos pensando uma bobagem, íamos executar uma bobagem, acontece às vezes algum fenômeno físico que a espiritualidade superior permite que ocorra para que a gente possa despertar e acordar daquela situação, reequilibrar o pensamento e melhor conduzir o destino que nos já havia sido traçado. Né? E temos que entender isso. O destino perfeito de todos nós não é conhecido. O que é conhecido é como nós vamos agir e reagir diante das circunstâncias. O que você vai fazer quando você for ofendido ali assim assado? Se a pessoa é uma pessoa calma, a pessoa não reage. Se a pessoa é violenta, ela reage. Se ela está com um pedaço de madeira na mão e ela é uma pessoa violenta, tem chance de acontecer uma desgraça. Se ela tiver com uma arma de fogo, pior ainda. Então, se nós que já estamos aqui na Terra percebemos isso, compreendemos que, igualmente, os espíritos superiores nos auxiliam, guiando a nossa intuição. Por isso que Emmanuel bate pesado. Quer desenvolver a mediunidade? Desenvolva a intuição através da prece. Você não quer a intuição do mal, né? Estou falando que desejamos a intuição do bem, a intuição de como agir melhor. Puxa vida, fulano, eu sou tão impaciente com fulano, eu quero ser mais paciente com fulano ou com Beltrana. Você quer pedir paciência, ninguém vai te dar paciência. Vão te dar meios para isso. Então você busca a prece e aí você reequilibra os seus desejos centrais. Você reequilibra o seu estado psíquico. Reequilibra buscando essa fonte maravilhosa divina através da prece. Que reflete, você se permite que chegue essas luzes divinas em cada um de nós. E modificando o nosso pensamento, nós modificamos nossas atitudes. Esse é o exercício aqui na Terra. Estamos executando esse exercício continuamente. Ok? Então, sempre que ocorrer um fenômeno em casa, eu até entendi, a Andréia, é normal. A gente sempre acha que quem é médio de doação de fluidos já está acostumado, copo que estourar, copo quebrar, sei que voar longe. A pessoa meio que se acostuma até. Peraí, calma aí, só tem esse copo. Ei, esse último prato não. A pessoa meio que até usa a reação natural, né? Uma reação natural devido ao convívio com aquele fenômeno. Mas às vezes a gente não se percebe, a gente não presta muita atenção o motivo. Por que aconteceu aquilo? Porque a gente fica pensando o seguinte, mas o espírito pode pegar o fluido de um médium e fazer o que bem entender. Não pode, não. Não é muito bem assim. Está tendo uma autorização. Está sendo permitido que aquilo ocorra. Se está sendo permitido ter um motivo justo e correto. E se nós compreendemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, maior bondade, maior amor por todos nós, com certeza é algo que Ele quer que empreguemos para transformar os nossos destinos para melhor, não para pior. Então, se a gente usa essa premissa, a gente tem o recurso sempre da prece, a executar para nos desdobrarmos e modificar o nosso sentimento interno. Né? Mas como Kardec bem fala, o espírito em si, estudando o espiritismo profundamente, ele não passa a ser uma pessoa que acredita em todos os fenômenos. Ele passa a olhar com mais cuidado. Peraí, esse pensamento é meu? Vai chegar a esse ponto. Nossa, eu cheguei aqui não me dar bem com fulano, falar bem com fulano. De repente, a coisa desgringolou toda, foi uma brigalhada danada, nem sei o que eu falei. Então, o pensamento foi seu? Você estava genuinamente, você estava realmente bem intencionado para falar mesmo? Você fez uma prece antes? Senhor, porque a prece educa o nosso mundo íntimo. Nós ficamos achando que a prece é um pedido. Não é isso, não. A prece é estar em conexão com uma fonte de qualidade de vida
bilhões de vezes superiores à nossa. A gente toma um golinho daquela água cristalina ou a gente recebe aquela luz divina e reharmoniza os nossos desejos centrais, o nosso mundo íntimo, acima de tudo, reequilibra a nossa forma de pensar. Ou seja, desmonta todo aquele aparato de se autoproteger o tempo todo e se permite, né, às vezes, tomar um solavanco, uma palavra torta e não reagir negativamente, buscando o perdão, buscando a tolerância, buscando a bondade. Então é nesse sentido que a gente está falando sobre a prece. Então, continuando. Segundo eles, aqueles que pensam contrariamente ao espiritismo, né, a esses fenômenos, segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos, logo o espiritismo é absurdo. É uma maneira simples de você criar um princípio de negação. É isso que ele está comentando. A pessoa diz que é um absurdo maravilhoso. Se a pessoa julga que o espiritismo se baseia em maravilhoso, então o espiritismo igualmente é um absurdo. O que é uma incoerência. Já que você não soube classificar adequadamente a primeira, com certeza vai errar a segunda. E consideram sem apelação, ou seja, sem recurso, sem solução, esta sentença. Acham que opõem um argumento irretorquível, ou seja, irrespondível, quando, depois de terem procedido a eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de Saint-Médard, dos fanáticos de Covenas ou das religiosas de Loudun, chegaram à descoberta de patentes embustes, fraudes, que ninguém contesta. Que são esses fenômenos que ele está citando? Ele está citando fenômenos, esse do convulsionário de Saint-Médard, foi algo que aconteceu na França, parece que era um padre, que ele havia desencarnado muito jovem, e todo mundo da cidade, daquela congregação, gostava muito dele. E todos daquele convento começaram a ter a esboçar no meio das ruas e em todos os lugares uma espécie de convulsão, começar a se debater no meio das ruas, em revolta, sabe-se lá o quê. Mas todos começaram a acreditar que era o quê? Era um fenômeno mediúnico, ou um fenômeno que no caso eles não conheciam, chamavam de demônio, e que, na verdade, aquilo era um absurdo acontecendo. Mas depois foram descobrir que era uma fraude, era um embuste. As pessoas estavam fingindo. As pessoas estavam fingindo. Como é que você vai perceber uma pessoa que está fingindo ou não? É difícil, hein? Mesma coisa dos fanáticos de Cevenas. Foi outro fenômeno também que aconteceu com diversas pessoas nas ruas. Mas descobriram que eram patentes embustes, fraudes. Mas quem está observando de primeira acha que é real. Né? Que foi o que aconteceu com as religiosas de Loudun. Né? São esses dois fenômenos que ele cita aqui e que a gente tem que tomar muita cautela, porque por vezes é um embuste, a pessoa está fingindo. Ué, só porque você conheceu um fenômeno que alguém fingiu, que alguém agiu de má fé para com terceiros, só porque alguém agiu de má fé, ele não existe? É isso que ele está tentando tratar aqui com a gente. E Kardec continua. Então, Zélia, Sim. é igual a água milagrosa. No livro Padre Germano, tinha uma fonte. Então, como ele ensinou para a comunidade dele a escovar os dentes, a ter mais higiene, ir na fonte, pegar água limpa. Ah, sim. É. Aí aquela fonte depois virou milagrosa. Sim, porque, nossa lá, a pessoa escovou o dente com aquela água. Não, como é uma água milagrosa, né? Vou escovar todo dia. Mas pelo fato de ter escovado todo dia, você não deixou seus dentes ter cárie, né? Então... né? As pessoas lá ficaram menos doentes. Claro, exatamente. Aí a igreja foi construir aí ele rodou, né, a ideia de que tinha uma fonte milagrosa no local. Sim. E a igreja mandou alguns padres para lá. Isso foi na Idade Média. Aí foi construída lá um monumento ali perto da fonte dizendo que era água milagrosa. Assim, é bem nesse sentido, né? Que aí é uma questão Sim. de... Exatamente. material mesmo.
E aí, especificamente, ele tá compreendendo para todos nós, que somos espíritas, que somos os estudiosos do espiritismo, vamos ter que ter muito cuidado para não misturar as coisas e achar que, em primeiro lugar, que já vimos de tudo. Esse é um erro grave. Eu confio muito na minha percepção. A minha percepção é que... Não. O conhecimento espírita é que a gente deve se apoiar no conhecimento espírita. Nossa percepção pode falhar. Então é melhor a gente se basear no conhecimento e olhar com muita cautela. Esse fenômeno existe? Se isso fosse um fenômeno realmente, como Kardec analisaria? Como que ele estaria estudando e analisando esse caso? Como que ele estaria... Essa que é a ideia do passar o pensamento por todo o livro dos médiuns. Como Kardec pensaria sobre isso? Como seria a melhor conduta? Qual seria o melhor objetivo desse fenômeno para o bem comum de todos? É isso que nós temos que começar a compreender. Então ele continua. Semelhantes histórias, porém, serão o evangelho do Espiritismo? É a parte central do Espiritismo, esses fenômenos? E por isso você vai negar em todos eles? Claro que não. Terão seus adeptos negado que o charlatanismo, trapaça, vigarice, há explorado em proveito próprio alguns fatos? Claro que há. Então todos da doutrina espírita sabem disso. Todos nós sabemos disso. Diversas pessoas, inclusive Kardec, raramente cita um médium. E quando cita, você pode ter certeza, é uma pessoa de altíssima envergadura moral em que ele confia muito. Inclusive que essa pessoa não se expõe à torta e direita fazendo shows, como era comum nessa época. E ele continua. Que outros sejam frutos da imaginação, que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo, por essa mania, obstinação em acreditar em algo que não está ocorrendo. Tão solidário é ele com as extravagâncias que se comentam em seu nome, quanto a verdadeira ciência com os abusos da ignorância, ou a verdadeira religião com os excessos do sectarismo, da intolerância e da rigidez. Então, o que Kardec quis dizer com isso? O espiritismo não é solidário a nada disso. Ele nunca vai tentar pegar um embuste, uma mentira, uma fraude e tentar transformar numa verdade. Nunca. Não vai nunca tentar fazer isso. Como ele também colocou aqui, tão solidário é o espiritismo com relação a essas extravagâncias que se comentam em seu nome, quanto à verdadeira ciência. Comparando, quanto à verdadeira ciência com os abusos da ignorância. As manifestações de abusos da ignorância foram inúmeras na história da humanidade. A primeira pessoa que foi falar no mundo que o planeta Terra não era o centro do universo, não era o centro das galáxias, não era o centro de tudo, que na verdade tudo era o contrário, que ele girava também em torno de outro, girava em torno do Sol, não o Sol girava em torno dele. Nossa, essa pessoa sofreu, foi presa, muitos morreram. Então, é isso que está falando. E quanto à verdadeira ciência com os abusos da ignorância. Ou a verdadeira religião com os excessos do sectarismo. Só porque existe... Eu conheço diversas pessoas que falam assim, sabe por que eu não gosto de religião? Não sigo religião nenhuma? Porque a religião faz isso, tem excesso disso, excesso daquilo, outro, excesso... Aí você pensa, mas não entendi. Você acha que religião é uma habilidade humana? Religião é algo do ser humano, que o ser humano inventou? Então, o pensamento religioso se espalhou em todos os lugares do planeta. Desde o momento mais primitivo que você possa imaginar. Você não vai lembrar, mas da consciência humana existe o pensamento de um Deus supremo que construiu todas as coisas. E você acha que tudo foi inventado? Foi uma histeria coletiva. Porque naquela época não existia essa ideia de controle. Então fica uma situação super desagradável, porque a pessoa acredita que não existe o princípio da verdadeira religião devido aos excessos do sectarismo. Esse sectarismo religioso que foi inventado humano, que é intolerante, que é rígido, que não escuta outra religião, que não escuta os outros princípios, que um está certo, não tem como ter duas verdades. Um está certo, está errado. Esse é o problema, é isso que está falando do sectarismo.
Nesse sentido. Olha, mas olha só que coisa sem sentido. Se a pessoa realmente pratica a verdadeira religião, ele tem Deus, ele ama Deus acima de todas as coisas. Ué, se ele ama Deus acima de todas as coisas, ele compreende que Deus é o Pai. Ué, se Deus é o Pai, todos ao seu redor são filhos. Ué, mas então automaticamente todos são irmãos. Mas não é algo natural ainda para todos nós. Ainda temos uma dificuldade muito grande de aceitar que todos nós somos irmãos. Nós achamos sempre que somos algum queridinho do Pai, um queridinho de Deus, uma questão dessa extravagante. Então é nesse sentido que ele quis botar essa frase. Você não pode, por exemplo, desprezar o princípio da verdadeira religião só porque você só conheceu excessos de sectarismo, de intolerância e rigidez religiosa. Você também não pode desprezar a verdadeira ciência somente tratando e vivenciando os abusos da ignorância. E muito menos, ele deixa claro que o espiritismo não é solidário a essas extravagâncias que as pessoas fazem, que tentam enganar os outros, que tentam falar que estou falando aqui, fica mentindo para as pessoas dizendo que está em contato com aquele amor da vida dela. E às vezes a pessoa está em grande sofrimento e a pessoa está tripudiando do outro para conseguir dinheiro, para conseguir uma vantagem, um mau uso, né, da mediunidade. É esses embustes, esses vigaristas trapaceiros que ele está falando aqui, né? Então, muitos críticos se limitam a julgar do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares, que lhes são as ficções. O mesmo fora julgar da história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Então, há uma diferença muito grande de você ficar simplesmente como você observa cada situação. Como é que você vai conhecer o espiritismo se você na verdade não conhece? Só julga por pessoas que tentam enganar, trapacear. Ao mesmo tempo, é uma situação confortável, porque não precisa, a pessoa continua fugindo da verdade. Então, ainda estamos vivendo esse momento. Muitos de nós preferem fugir à verdade do que a viver a responsabilidade que o espiritismo nos cobra, que o cristianismo mais puro nos cobra. Nós temos que respeitar. Todos nós temos que respeitar. Não importa. Sabemos que somos espíritos imortais. Temos que ter paciência com todos. Mas não podemos nos enganar. Igualmente, são esses pensamentos que vão se comunicar. Essas formas de pensamento têm dono. Né? Essas formas de pensamento estão por aí na mente de diversas pessoas. As pessoas vão desencarnar. E quanto mais embrutecido e mais relutante, resiliente ali nas premissas dele, ele se mantém com um pensamento fixo, que não quer ceder de jeito nenhum, mais difícil é o desencarne, mais difíceis são os primeiros minutos de vida e os minutos consequentes, estando sem o corpo físico. A pessoa fica com um pensamento totalmente materialista e ela não quer ver nada. Se ela vê algo, vislumbra algo que ela classifica como sobrenatural, ela está desencarnada, tá? O espírito está desencarnado. Ele não quer perceber e não quer vivenciar aquela realidade e vive em negação. Esse tipo de pensamento pode existir, sim, para se comunicar. E o médium, todos nós, temos que estar aptos a receber essas informações de pensamento a pensamento sem julgar, sem criticar. Então, só para a gente fechar aqui o item 12, em lógica elementar, ou seja, uma lógica simples, básica, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la. Porquanto a opinião de um crítico só... Está picotando. Tá picotando? Tá melhor agora? Tá. Tá melhor? Eu vou ler Tá mais devagar. falhando. Eu vou ler mais devagar. Mas alguém tá percebendo que tá falhando ou é só com a André? Alguém? Eu acho que Não. deve ser a internet dela. É, André, de repente é no seu aparelho, não, André? Tá ok? Vamos lá. Então, Não, já saí. Eu mudei de lugar para ver se continua. Ah, tá ok. Vê se vai ficar melhor agora. Eu vou ler até mais devagar. Item 12. Em lógica elementar, essa lógica, ou seja, mais simples, básica,
Para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Então, somente sua opinião, embora errônea, poderá ser tomada em consideração. Que peso, porém, terá quando ele trata do que não conhece? Né? Vamos supor, a gente estudou beça de matemática. Alguém te traz um problema e começa a conversar com você sobre um problema matemático. Mas você, sei lá, tem uma interpretação errada. Imaginou aquele problema mais difícil do que ele é. Não tem problema nenhum. Você só cometeu um erro, um equívoco. Você se equivocou. Você achou que era uma finalidade aquele problema, mas não é. Mas isso não desconsidera todo o esforço que você teve no aprendizado de matemática. Foi simplesmente uma consideração equivocada e errônea. Agora, que peso vai ter quando alguém vem tratar de alguma coisa que ela não conhece? Estou falando de um problema de matemática, a pessoa pega e fala 3. A resposta é 3. Não, mas eu não estou perguntando qual o número de resposta, estou perguntando qual o método de solução. Não, a resposta é 3. Entendeu? Não faz sentido, não tem sentido físico conversa dessa maneira. Ou então alguém pega e fala assim, como é que faz para poder fazer cuscuz? Aí a pessoa fala, usa leite, só leite tá bom. Você bota o leite, ferve e tá tudo certo, vira cuscuz. Aí a pessoa fala, não vira cuscuz. Tem que botar o pó, tem que botar para descansar, depois tem que botar açúcar, tem tudo uma sequência, tem tudo um processo. Eu estou em dúvida nesse processo, nessa fase aqui. Não, a resposta correta é leite. Não estou perguntando se é leite ou não. Estou perguntando sobre a sequência. Eu boto isso aqui primeiro ou depois? Então, é nesse sentido que ele está falando. Como é que você pode pegar... Como é que alguém que nunca teve contato com a doutrina espírita pode querer fazer uma análise se ele não conhece a doutrina espírita? Se ele não estudou nada? Então, que peso, porém, terá quando ele trata do que não conhece? A legítima crítica deve demonstrar não só erudição, né, pelo estudo e entendimento, mas também profundo conhecimento do objeto que versa, juiz reto e de imparcialidade a toda prova, sem o que qualquer menestrel, ou seja, qualquer trovador, né, qualquer pessoa que escreve qualquer meia dúzia de trovas, um poetazinho assim que escreve qualquer parágrafo como poeta, poderá arrogar-se, né, reivindicar, apossar o direito de julgar Gioachino Rossini, que é um compositor erudito italiano, popular no tempo de Kardec. E um pintamonos, né? Pintamonos é um mau pintor. O de censurar Rafael Sanzio, que foi na época, não só na época, né? Ficou eternizado como um excelente pintor, escultor, arquiteto italiano. É classificado como o poeta da pintura, como Chopin é considerado o poeta da música. Então, como é que alguém pode chegar assim, quando a pessoa vai lá faz só um rabisco assim? Isso é muito comum hoje em dia, né? O que Kardec está passando aqui, continuamos a passar para sempre, tá? Por vezes alguém vai e bota uma obra, uma pintura, numa galeria de arte. Aí a pessoa vê a foto ou escuta falar, vê aquela imagem e fala, que quadro horrível, quadro horroroso, aquilo não tem sentido, um quadro muito feio. Mas a pessoa não sabe que técnica que foi empregada, a pessoa não sabe que tinta foi utilizada, a pessoa não sabe absolutamente nada daquela arte em si. E a gente tem a tendência de sempre criticar e falar mal, de primeira. Olha só esse quadro, tudo feio, tudo borrado. Mas às vezes ele quer impactar os seus sentidos. Ele quer perceber o que você está sentindo na hora da tela. Quando você olha a tela de frente, o que você sente? Ou seja, com um pacote de sentimentos que está dentro de você, quando você é impressionado, seus olhos, seus sentidos são impressionados, o que você sente quando vê aquela tela? Porque ele quis tentar causar uma reação em você. A arte moderna tem muito em relação a isso. Ele quer causar uma reação em você. Então ela vai ser uma resposta individualizada, por mais que o artista tenha tentado impactar, né, os sentidos daquela pessoa que está ali observando aquela pintura. Então, mesmo com relação à composição,
Como é que você pode chegar e querer julgar um grande poeta se você nunca escreveu nada, nunca escreveu poesia nenhuma? Ah, não gostei dessa poesia, não. Achei feio pra caramba. Horroroso. Mas você escreve poesia? Porque nós confundimos sermos consumidores de algo e sermos analistas e críticos. Hoje em dia, como naquela época, né? Nesse raciocínio que ele está querendo colocar. Como é que você pode ser um crítico do espiritismo se você não estudou nem vivenciou nada do espiritismo? Fica difícil, né? Fica muito, muito complicado. Bem, gente, o item 13 é bem grande. Eu vou deixar então para a semana que vem, ok? Nós continuamos no item 13. Então eu queria deixar agora aberto para todos nós, enfim, quem quiser, fazer perguntas. A Nádia, Andréia, Luciene, Ana. Porque esse capítulo maravilhoso, o sobrenatural, ele tem muito a ver o seguinte. Uma época nós pensávamos de um jeito. À medida que fomos estudando, refinando nossa percepção sobre as coisas, sobre o dia a dia, da mediunidade em especial, nós passamos a perceber os fenômenos de uma forma diferente. Mas simplesmente por estar em contato com o fenômeno, a gente não ganha essa percepção. Porque nem sempre queremos usar a ferramenta da razão, a da lógica. Por que esse princípio funciona? Como ele funciona? Por que ele funciona? E para quê? O porquê é que é o mais difícil a gente compreender. Por que tal fenômeno funciona? Eu me recordo bem quando Kardec estava no início do livro... do livro dos Espíritos. Ele teve um momento que ele tinha que escrever uma parte, ele estava escrevendo uma parte, formando umas perguntas, e de repente começou um ruído insuportável na casa dele, uma bateção, muito volume muito alto, um fenômeno realmente físico, de pancadas. E aquilo se estendeu por 1 hora. Ele procurou a origem, poxa, tem alguma coisa batendo aqui em casa, procurou, não conseguiu encontrar a origem. Procurou até compreender. No final, ele quer saber? Tá tarde, eu vou dormir. Não vou conseguir trabalhar hoje à noite com esse barulheira toda. Quando ele foi deitar e dormir, o barulho parou. Que estranho. Eu deitei para dormir, o barulho parou. Bem, depois eu ainda vou tentar entender o porquê disso. E na sessão seguinte, ele teve um contato com o Espírito de Verdade, que foi lhe dada permissão, então, 15 minutos, né, para tirar as dúvidas. E ele tira essa dúvida. Afinal de contas, por que isso aconteceu? Por que isso sucedeu? Era algum espírito familiar? Depois a gente vai ver muitas dessas expressões. Espírito familiar não é que é da família, não. Kardec chamava todos aqueles que se manifestam na casa, né? Aí ele chamava familiar, né? Então, ou seja, está ligado de alguma forma com ele na casa dele. Então, ele queria compreender por que aquilo ocorreu. E aí o Espírito fala, não, olha só, você estava escrevendo isso assim assensado, e o seu pensamento estava errado. Não, mas eu já até peguei aquele papel, amassei e joguei fora, e eu não estou nem mais pensando assim, não, eu acho que está errado. Não, você não está entendendo. O seu pensamento ainda está errado. Então, mesmo sem materializar no papel, o pensamento dele era compreendido. Por quê? Porque na hora que ele começava a meditar sobre aquele assunto, o nosso pensamento para esses espíritos mais superiores não é invisível, é visível. Para outros mais inferiores, o detalhe do pensamento não é compreendido. Mas a manifestação do pensamento é compreendida, se é boa ou se é ruim. Então, seja espírito inferior ou superior, a percepção deles, do desencarnado, em perceber a manifestação do nosso pensamento é sensível. Se for algo de bondade, quem está desencarnado vai perceber, com ou sem grandes envergaduras morais. Mas com uma envergadura moral mais sofisticada, até os detalhes do pensamento é conhecido. Então ele pega e fala, tudo bem, eu já até apaguei, joguei fora. Não, mas o seu pensamento continua errado. Volta, revisa o que você escreveu assim assado, você vai achar o erro. Volta as páginas atrás, volta o capítulo que você está lendo, lê de novo que você vai achar o erro. E dito e feito, Kardec chegou, leu, achou o erro. Opa, aqui está incongruência.
Porque ele estava usando como guia a razão, a lógica. Em que sentido? De não sair aceitando toda e qualquer situação. Inclusive, ele acabou sendo conivente com um erro numa obra que ele não podia ser conivente com um erro. Ele foi lá e corrigiu. Então, isso é importantíssimo para todos nós, como espíritos imortais, onde vamos ter que conviver com a mediunidade para sempre, por toda a galáxia. É assim que todos os espíritos de todas as galáxias se comunicam, se combinam, se animam, se interagem e expandem o amor um para com os outros. Então temos que ter essa certeza que esse aprendizado tão recente para todos nós, essa percepção mediuanímica, ela é para sempre. Ou seja, espíritos desencarnados, fora do corpo físico, se comunicam um com o outro também através do pensamento. Vai chegar um ponto que o espírito vai se libertando, se evoluindo, e ele não precisa mais de corpo físico. E depois ele não precisa mais de corpo perispiritual. O que a gente chama de perispírito vai refinar a tal ponto que ele não precisa mais. E a gente vai ficar se perguntando, mas se ele ficar sem perispírito, como é que ele vai falar? Como é que ele... mas ele já não falava antes, porque não tinha atmosfera para se propagar o som. Isso é algo do planeta Terra. Som propagado é do planeta Terra. Mas como é que alguém está fora do corpo físico e ouve uma música? Mas aí que tá. Ele percebe a música. Ele não ouve com o ouvido como a gente imagina. Ele percebe pelo pensamento. Ele detecta pelo pensamento. O ato de enxergar é um ato de ação mental. O ato de ouvir é um fato mental, um fenômeno mental. Nós só utilizamos um instrumento chamado corpo físico. O nosso instrumento, que é um microscópio, que é o nosso olho, que é um aparelho auditivo, que é o nosso ouvido, que é o aparelho tátil, que são os nossos tatos, olfato. As 5 funções básicas aí que nós temos dos nossos sentidos é de um corpo físico. Mas nós sabemos que o espírito tem o 6º sentido e tem outras percepções igualmente. Então, essas percepções chamadas anímicas, ou seja, da alma, ela procede para sempre. As percepções anímicas são eternas. E o que nós executamos hoje no corpo físico é uma maneira muito rudimentar que o espírito executa em suas possibilidades em agir no bem, em praticar o bem. Quanto mais se liberta das algemas do egoísmo e das algemas gravíssimas do orgulho, mais essas possibilidades nos são ofertadas para agirmos ainda mais no bem. Todo o universo é unido pelo amor. Se ele é totalmente unido pelo amor, só o amor controla todo o universo. A comentar o amor maior de Deus por todos, né? E por todas as criaturas, por todas as coisas, com certeza, para conseguirmos nos filiar a esse processo, temos que aprender a amar. Essa é a prerrogativa mínima. Mínima. A mínima é saber amar. Senão daqui a pouco, imagina, você está controlando um planeta, você está ajudando a controlar um fenômeno no planeta. Você se irritou com alguém, você destrói tudo porque você ficou chateadinho. Não faz sentido. Então a gente compreende que sem o amor não há como a gente progredir. E essa escola aqui da Terra, ela é uma escola que ao mesmo tempo está nos educando nosso corpo espiritual como nossa inteligência. A nossa capacidade, intelegeres, inteligência de intelegeres, escolher dentre. A verdadeira semântica da palavra intelegeres, inteligência, é intelegeres. Em que sentido? Escolher dentre. Entendem? Escolher entre praticar o bem ou não praticar? Eu vou sempre escolher praticar o bem. Porque depois você não precisa mais disso, você não vai mais tentar escolher. Automaticamente vamos estar sempre escolhendo o bem. O que vai ficar difícil vai ser compreender como o melhor bem ele está fazendo no dia seguinte do que fez ontem. É esse o processo de educação que todos nós estamos submetidos. De onde viemos, para onde vamos, é nessas escolas que nós vamos trilhar os caminhos. Então, o médium ostensivo, ele é convidado a exercer isso de uma maneira no presente em relação a como será o futuro. Todos os médiuns ostensivos
estão participando desse chamado sexto sentido, ou seja, essas sensações medioanímicas que será comum a todos nós, em todas as outras circunstâncias, em qualquer estação de treinamento de almas que todos nós vamos estar matriculados no futuro. Estaremos convivendo com a mediunidade para sempre. Não existe nenhum planeta desabitado. Todos são habitados, mas em outro estado da matéria. E lá, nos planetas mais superiores, há um carinho, há uma harmonia numa forma de pensar. A forma de pensar nunca é violenta, pensando em destruição, pensando em desequilíbrio, pensando em causar situações desfavoráveis para muitos para se tornar favoráveis somente para cada um de nós. Esses sentimentos não existem lá. Então, como é que nós vamos estar em comunhão com esses pensamentos se a gente ainda não alcançou a capacidade de amar? Então, esse que é o grande problema para todos nós. E esse é o grande convite que o Espiritismo traz para todos nós. Estaremos em convivência com a mediunidade, essas verdades da mediunidade para sempre. Não é só de agora. Tá ok? Então, o item 13 a gente deixa para a semana que vem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu estou só falando aqui direto. Deixa eu abrir aqui a tela. Daniele Verberg, de Oliveira. Daniele Oliveira, quer fazer alguma pergunta sobre esse capítulo do maravilhoso, sobrenatural? Maria, Luciene, Andréia, Nádia. Alguém? Eu sempre falo mais, né? Por favor, Ana, fica à vontade. Não, eu tô me lembrando sobre essas questões aí do sobrenatural, né? Que antes de você ter o conhecimento, eu lembro que aqui em casa, quando eu era bem jovem, né? Bem jovem mesmo, tinha meus filhos pequenos, quantas vezes eu saí de casa de madrugada com meu marido, as duas crianças enroladas para dormir na casa da minha tia que me criou por causa desses barulhos. Eu não tinha um conhecimento nenhum. E depois que você tem um conhecimento, você sabe lidar muito melhor com isso. Aí lembrando até aquela questão do medo também. Sim, O conhecimento tira o medo. E isso é muito importante. Porque aí lembrando até de Chico, aquela história de Chico que um espírito apareceu para ele de forma bem cavernosa, né? sim. Aí Emmanuel na hora veio socorrê-lo, né? Dizendo para ele não demonstrar medo. E o que ocorre também? Quando você não tem conhecimento, você alimenta esse medo. Sim. O contato do conhecimento e de Jesus, o poder que Jesus tem, né? O pensamento pode te levar a ter medo, mas na mesma hora que você lembra de Jesus, esse medo ele acaba. Exatamente, mas aí essa fé em Jesus, né? Aquele momento, a gente tem que estar se permitindo estudar, se estar permitindo conhecer. Luciene, pode falar, Luciene. Então, Zé, me desculpa não ter, porque eu estava tentando falar, só que eu, cabeçuda, estava travada aqui. Não, tranquila. Eu bloqueada e eu não estava conseguindo falar. Tá ok. Mas a explanação foi bem, bem clara, bem positiva. Ajudou bastante. Obrigada. Tá ok, tranquila. Tamo juntos. Lá no final desse capítulo, Kardec faz até um resumo. Né? Depois ele fala item por item, os pontos chaves do maravilhoso sobrenatural que todos nós temos que ter consciência, né? E esse resumo vai ser muito importante para todos nós, mas é mais lá na frente um pouquinho. Mais alguém? Andréia? Não é isso que a Ana falou. A gente tem sempre muito medo. A gente vai clareando nossa mente, a gente vai compreendendo melhor as coisas e esse medo a gente vai aprendendo. Mesmo que a gente assuste com o irmão, a gente consegue dar uma oração para ele. A gente não fica apavorado de o que fazer. Eu, graças a Deus, eu já tenho essas coisas. Eu tem alguém que vai falar? Mais alguém que falar alguma coisa?
tinha, Tinha alguém para falar? aí Ah, tá. eu percebi uma pessoa de mim. Então, mas é isso. À medida que a gente vai estudando, vai vivenciando experiências diferentes, vai consolidando uma consciência melhor, né? É isso aí. Aí eu falei, não, isso. E fiz oração e não fiquei com medo. E É isso aí. Mais alguém? foi ótimo esse último capítulo. Esse Foi bem capítulo é muito bom, muito importante, porque ele quer que todos nós estejamos conscientes dos fenômenos, como eles ocorrem, né? Tosé, Sim. sou eu, Nádia. Oi, Nádia, pois não. Tosé, eu tenho uma. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu aqui em casa na época que minha sogra morreu. Minha sogra dormia no mesmo quarto da minha filha, um beliche, né? Ela tinha um beliche, minha filha estava em cima, ela embaixo. E meu filho, nesse dia, estava dormindo comigo, porque o marido estava trabalhando. Aí, determinada hora da madrugada, minha filha correu me avisando que minha sogra estava passando mal. Aí ela falou, mãe, eu não sei o que aconteceu. O beliche balançou todo e eu vi uma luz branca descendo no quarto. Minha sogra estava passando mal, teve que descer. Nesse dia, nessa hora, eu fui acordada para chamar a ambulância. Chamei a ambulância e minha filha, que ela nessa época, ela escutava muitas coisas, ela escutava chamar. Então, eu acho, naquele momento, ela viu. Ela me falou que ela viu assim, uma luz descendo do teto, e o beliche balançar para acordá-la. Ela acordou mesmo, imobilizada, ela não tinha condições da minha sogra balançar o beliche, ela estava tendo um AVC, o braço estava duro. Então, nesse instante, nós fomos acordados por um espírito, né, eu acho, para nos avisar. Chamou a gente, acordou a gente. É possível, é possível. Como o Kardec mesmo comenta, não podemos negar e nem afirmar, né? Teria que avaliar caso a caso, mas assim, o objetivo maior se cumpriu, concorda? Você estando desperta, você pode fazer o amparo e assistência necessária. Então, como foi feito? Então, mas muitas situações ocorrem com a gente mediunicamente, a gente não percebe. Às vezes acontece uma situação para a gente não ofender, para a gente não tratar mal, para a gente perdoar. E a gente não detecta esse momento da interferência divina, e ela ocorre o tempo inteiro. Cabe a gente buscar, compreender, perceber. Por isso que Emmanuel fala, você quer desenvolver mediunidade? Desenvolve primeiro a intuição. A intuição, claro, a boa intuição, né? A intuição ligada aos espíritos superiores. Em que sentido? De perceber quando surge quase que um puxãozinho de orelha. Olha, atenção, hein? E outra coisa, ocorre aquele atenção e se afastam, não fazem nada pela gente. Espírito superior nenhum vai pular à nossa frente e tomar as atitudes por nós. Não vai ocorrer isso. Ele vai simplesmente nos estimular, entendeu? Então, pode ser mediúnico, pode ser mediúnico. Não há nenhum sentido, nenhuma dúvida em relação a isso. Se ele está próximo perto de uma janela, se alguém lá fora passou com alguma lâmpada, também temos que ter consciência que também pode ser um efeito de difração da luz em relação a uma luz passando lá fora, num vidro parcialmente aberto. Entendeu? Nesse sentido que Kardec está falando. Não seja aquela pessoa que negue tudo, mas também não seja aquela pessoa que acredite em tudo. Independente do negar ou acreditar ou compreender ou não, quem está mais preocupado em relação a isso é se esses fenômenos se repetem. Eles são repetitivos. Como foi algo extraordinário e se cumpriu o desfecho final, excelente. Você conseguiu acordar e conseguiu cumprir o desfecho final. O problema que eu estou comentando e aqueles fenômenos que ocorrem em que a gente não detecta, entendeu? Esse é o problema. Bem, pessoal, o avançar do horário não nos permite continuar. Eu vou pedir então para a Ana fazer a prece para a gente de encerramento, Ana.
Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, estamos aqui participando desse estudo da noite, que possamos, Senhor, abrir nossas mentes para esses conhecimentos e assim, Senhor, podermos atuar de maneira mais eficaz na bênção que é a mediunidade. Agradecemos também a toda a equipe espiritual, Senhor, que participaram dessa codificação doutrinária de Allan Kardec. Agradecemos muito por dar-nos oportunidade, Senhor, de aprender cada dia um pouco mais. Muito obrigada, Jesus. Agora e sempre. Senhor Jesus, com esta prece, agradecemos e damos por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.